você, vamos lá. Boa noite, meus queridos amigos, bailarinos, coreógrafos, professores que fazem a dança aqui no nosso estado. Muito obrigado pela participação de vocês neste terceiro dia de FENABAC, que iniciou com o Balé do Rio de Janeiro, com Ronaldo e Raquel, maravilhoso, no dia do Balé Clássico de Repertório. Ontem nós tivemos Ana Rosa Crispino, Jaqueline Mendes, e também a Maíla Andrade, uma live muito legal, muito gostosa. E logo em seguida, ontem nós tivemos o balé de repertório. E hoje, logo após a live de vocês aqui, a nossa, nós vamos ter a Mostra Lockdown, né? Porque no momento de pandemia, este é um dos motivos que nós estamos realizando esse projeto online. Desde o Dança Parada, ano passado, nós estamos realizando online em função dessa pandemia, né? Uma pandemia que ela acaba prejudicando a vida de todo mundo, as pessoas ficando em casa, mas a gente não vai deixar de se conectar com os amantes da dança, né? Então, muito obrigado, Ronilson Cruz, bailarino coreógrafo, muito obrigado, Marta Batista, querida bailarina, professora e coreógrafa, e Lucília Zeredo, grande amiga, querida. Todos têm projetos, todos têm um trabalho significativo no nosso estado, no Brasil e no exterior. E a gente vai falar um pouquinho desses trabalhos, né? Infelizmente, a nossa live lá não vai ser muito grande, até porque nós precisamos ainda assistir. São mais de 30 coreografias que vão ser apresentadas daqui a pouquinho, grupos de todo o Brasil. Está muito legal, vocês vão curtir muito. E amanhã, depois de amanhã, na verdade, o último dia, nós vamos estar com a live com a professora e coreógrafa de São Paulo, a grande mestre, a Gisele Belot, da Companhia Dança La Dança, um trabalho de mais de 30 anos com a escola dela, e Thaís Diniz e o Jean Lincoln, que eles vão apresentar o segundo ato de La Bayadère. Vocês vão ver que trabalho minucioso, lindo da companhia dela. E, com certeza, as pessoas que estão assistindo, né, já assistiram ontem os trabalhos de vocês no Balé Clássico, no primeiro dia do Balé de Repertório, e amanhã os alunos, com certeza, de vocês vão estar também assistindo o trabalho da Gisele Belot. E hoje, após a nossa live, com certeza, muitos bailarinos das companhias, das escolas que vocês trabalham, também vão estar presentes na nossa mostra Lockdown. Vamos iniciar, então, com a Marta Batista, que é coreógrafa, professora. O nosso tema hoje é intercâmbio e festivais. Então, são pessoas, o Ronilson, a Marta, são muito convidados para dançar nos festivais dos municípios, dos estados, em companhias, né? E a Marta tem um trabalho com o Guará Ballet Teatro, junto com o professor Rubem Meirelles, trabalho maravilhoso, né? Já viajou para a Itália, ela já viajou para a Argentina, vários projetos, todos os festivais praticamente do Brasil e em Belém. Também ministra aula, é psicóloga, enfim. Marta, obrigado, querida, pela sua participação. Fique à vontade. Obrigada, amigo. Bom, meu nome é Marta Batista. Eu comecei os meus estudos em balé clássico aos 4 anos de idade, lá na Escola de Danças Clara Pinto, com a professora Paula Calife, mais conhecida como Tia Paula, por todo mundo. E de lá eu tive uma passagem, vim para Balari, com a professora Ana Rosa Crispino, e hoje sou bailarina do Guará Ballet Teatro, né? Enquanto formação acadêmica, eu fiz os cursos, a maioria ligados ao balé de repertório, consegui um certificado de repetité, que é a parte exatamente que trabalha com o repertório. Fiz metodologia Vaganova em acredito que 2012, 2014, eu trouxe o cubano para cá, iniciei lá na Valdete Brito, depois nós voltamos, na verdade, para a família Ribalta, né? Fiz o Vaganova. Na minha época de Balari e época de Clara Pinto, eu fui Royal Ballet, a vida inteira fui criada no Royal Ballet, já estava com a Tia Ana Rosa quando fui até o Intermediate e cheguei, hoje em dia estou com o tio Rubem Meirelles, né? E dele eu cheguei aí enquanto bailarina
tive a oportunidade de dançar com Guilherme Acosta, com o Manrique Acosta, que é um bailarino cubano, na época que eu estava na Balari. Eu tive essa oportunidade lá com a Ana Rosa. Dancei com Guilherme de Oliveira, que é o de São Paulo. Danço com um moço maravilhoso chamado Ronilson Cruz, que é assim com quem mais eu viajo. Né? Tive a oportunidade, assim, um tio Rubem, que sempre me ensaiou e que foi o tio Rubem que me mandou para o mundo. Né? Então, graças a ele me ensaiando, eu acredito que eu fui 3 ou 4 vezes para a Argentina. Fui para São Paulo como convidada para dançar numa companhia 2 dias de ensaio, porque a bailarina principal tinha torcido o tornozelo. Consegui ir, nós ganhamos o primeiro lugar e foi lá que eu ganhei a bolsa para representar o Brasil na Itália. Foi meio que assim, eu fui de reserva para titular e foi nessa oportunidade que eu tive de ir e chegar até a Itália. Participei do Pas de Cuba durante 3 ou 4 anos, fiz audição e consegui passar como solista todos os anos que eu fui. E aí, dali começou a minha formação também. Ano passado, infelizmente, eu não pude ir para fazer a prova, fiz a prova em casa com o maestro Muniz. Graças a Deus passei também, que já são os graus mais altos de lá, do balé cubano. Tive uma oportunidade maravilhosa que a Ribalta me deu, meus alunos me deram, de levar um aluno para dançar em São Paulo, junto com essa menina que está aí, chamada Lucinha Azeredo. Viajamos juntas pela primeira vez, é essa aí mesmo, né? A Ribalta me deu essa oportunidade de viajar, de levar o meu aluno para fora para dançar. Então, assim, embora eu nunca tenha saído daqui, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de conhecer o mundo, né? Há 2 anos atrás, que foi a última vez que eu consegui sair daqui, que eu tinha posto na minha cabeça que, para mim, eu ia me aposentar. Só quem sabia era eu na minha cabeça. E aí eu cheguei na Argentina, eu nunca tinha competido em contemporâneo na minha vida. O Rubem, não, dessa vez tu vai com contemporâneo. Se é para ir, tu vai pagar a inscrição, tu vai com tudo. E eu acho que só ele acreditava em mim no contemporâneo, mais ninguém. E aí eu consegui. Eu fui medalha de ouro em repertório, fui medalha de ouro em clássico livre e fui medalha de ouro em contemporâneo, que nem eu acreditava nisso, né? Mas, assim, a minha formação eu comecei aqui, a minha base técnica são dos professores daqui, porque nós temos professores maravilhosos aqui e que eles merecem ser reconhecidos também, assim como bailarinos, né? O Ronilson, que todo mundo conhece, que é assim meu companheiro de viagem para tudo que é lugar. Eu cheguei a ver a Lucinha dançando no Teatro da Paz também. Então, são pessoas que, para mim, mesmo a gente tendo mais ou menos a mesma idade, começando junto, são pessoas que, para mim, têm um exemplo, né? Eu não tenho uma escola e, na verdade, eu nunca pensei em ter uma escola. Mas, quando eu vejo assim o esforço da Lucinha que ela faz para conseguir ensaiar bailarino, para conseguir manter a escola, viver disso, e aí eu consigo ver que não é fácil. O Ronilson é a mesma coisa, a gente dá aula em 500 mil escolas para conseguir manter a nossa vida de alguma forma, né? Hoje em dia eu estou lá com a tia Jaque, a professora Jaqueline Mendes, estou lá com ela também, que abriu a porta da escola dela e me recebeu como filha, hoje é uma das minhas mães da dança, tia Jaque, e lá na família Ribalta, que assim é aquela família da família da família, que foi eles começaram a me levar para festival para competir como professora, que até então eu só tinha competido como bailarina, nunca tinha competido como professora. E lá na Ribalta, não, eles confiaram em mim e foram embora. Participei, hoje em dia sou jurada de muitos festivais. O primeiro festival que eu fui jurada aqui foi o Belém Dance, que foi a Paula Lisboa que me chamou. Eu lembro disso até hoje, que eu peguei um susto, nunca tinha sido jurada de nada na vida. E ela foi a primeira pessoa que me chamou. E acredito que um dos primeiros festivais que eu participei, e hoje em dia eu danço, é o Dança Pará. Que assim, eu nunca deixei. Quando não dava para ir como bailarina, eu levava aluno. Quando não dava para levar, quando dava, eu ia como bailarina e ia como aluno. A gente cheguei a dançar com o Ronilson lá também, chegou a dançar por lá.
E, assim, é uma alegria muito, muito grande, porque era um festival que, na época, eu não participava, quando ainda era no outro teatro, eu era pequenina, ainda não podia ir, né? E hoje em dia eu fico muito feliz porque isso mudou, né? Hoje em dia a gente consegue levar crianças para um teatro, para ter essa vivência de dança, porque eu digo muito que bailarino não adianta ficar em sala de aula. Bailarino quer estar em palco. E quanto mais eles dançarem, mais alegre eles ficam. Né? E Darley, o Maurício, o festival sempre deu essa oportunidade, desde os pequenininhos até nós, quase terceira idade, estamos lá dançando alegres, felizes e satisfeitos. Então, assim, eu só tenho a agradecer muito a todos os meus professores por onde eu passei, aos meus diretores de escola e ao meu grande mestre, que é o tio Rubem, que me deu asas e me deixou ir para o mundo, né? Me levou para o mundo e ainda não desistiu de mim. Foi Nem vai embora, vamos. desistir. É Ninguém vai partner, desistir. E é nem você vai partner. desistir. Não, Marta, é depois que eu muita voltei, coisa não para quis você mais. falar, né? É muita Aí, história, porque você praticamente é uma jovem bailarina, e é muito gratificante, né? Ter você como colega, como amiga, como professora. Então, infelizmente, a nossa live ela é curta em função justamente do festival não ser muito longo, o FENABAC, né? Mesmo as pessoas estando em casa, mas a gente iria fazer, chamar vocês para as pessoas conhecerem, porque existe muito artista no Brasil maravilhoso, e as pessoas se limitam muito a meia dúzia. E são muitos artistas, muitos bailarinos e coreógrafos de qualidade. E vocês estão nesse molde, desse grupo de pessoas que realmente a gente reverencia. Muito obrigado, Marta. Vamos obrigada, então, Darley. a gente ainda tem duas pessoas, o nosso tempo está um pouquinho, vamos resumir um pouquinho, porque eu quero saber um pouquinho também depois da Lucínia, que vai ficar para o final, sobre a viagem dela, que ela chegou do Bolshoi agora, do Bolshoi, do Balé Bolshoi Brasil, né? Então, vamos chamar o nosso querido Ronilson Cruz, Ronilson que é bailarino, coreógrafo, professor, hoje está na Balari como bailarino, mas também dança na Companhia Tribos Balé, ele também faz parte de outras escolas como professor, é uma pessoa super requisitada para dançar nos festivais, enfim, é muita história, né, Ronilson? Apesar de ser um jovem bailarino também, um artista, mas tem muita história aí. Ronilson, obrigado pela sua presença. Obrigado, Darley. Para mim está sendo um prazer estar aqui com essas pessoas maravilhosas, pessoas que fazem parte da minha vida, que até hoje não divido o palco. Lucinha, cheguei a ensaiar o PADD para viajar para Fortaleza, mas deu tudo errado, não deu, mas eu cheguei a ter essa oportunidade de ensaiar com a Lucinha. Marta Batista, minha parceira de palco, né, que está aí até hoje. Tem apresentação tal local. Bora, Ronilson, bora, Marta. Aí ensaia no palco, já sai perfeito já o PADD. Bom, gente, eu sou Ronilson Cruz, né? Eu ainda sou bailarino, aos 40 anos, coreógrafo, professor, né? Na verdade, a minha carreira artística, ela começou na ginástica olímpica, né? Eu fui ginasta dos meus 11 anos até meus 20 anos de idade, né? Fui da seleção paraense, e aos meus 16 anos eu tive um prazer de conhecer uma pessoa. Na verdade, essa pessoa, ela me encontrou, né? Um belo dia eu estava treinando e ela surgiu lá no ginásio de educação física, a minha querida mãezinha professora Jaqueline Mendes, né? E a Jaqueline, na verdade, foi ela que me levou para esse outro lado, né? Da dança, do balé clássico. Foi ela que fez eu conhecer o balé clássico, né? E assim, para mim foi na época foi um pouco meio estranho, né? Porque ainda tinha aquele preconceito do homem no balé, né? Aí ginasta, tudo, mas enfim, né? Então assim, eu fui ginasta, né? E aí comecei a fazer o balé, né? Mas nesse período que eu comecei a fazer o balé, eu também ainda estava na ginástica, então não tinha uma dedicação que era necessária, que o balé ele exige, né? Então trabalhei no circo, né? Eu tive essa vivência também circense, né? O circo do Marcos Frota, o grande circo popular do Brasil, veio para Belém do Pará, fez uma audição com 8 atletas de ginástica e eu fui um dos 8, né? Então eu fiquei esse período que o circo ficou em Belém, eu fiquei trabalhando com eles, não conseguia conciliar os horários com o balé, né? Então o tempo foi passando e
Aos 20 anos, na verdade, eu resolvi realmente parar a ginástica e me dedicar ao balé. Mas nesse período todo, eu sempre participava dos festivais de dança, né, o SESI Pará, né, e dava certo, porque todas as categorias que eu participava, eu sempre levava uma premiação, né? Então, era uma loucura nessa época, né? E foi muito criticado porque na época, como sabiam que eu era ginasta, né? Então tinha muitas pessoas assim que, pô, mas ele é ginasta, não sei o quê, ainda falta trabalhar muito, né? O balé clássico, mas eu me jogava, né? Aí com o tempo, né, vim realmente me dedicar ao balé clássico. Fiquei com a Jaqueline Mendes 6 anos na escola dela, estudando Vaganova, né? Foi um período muito bom, né? E aí tive uma oportunidade, né, em viajar para São Paulo, né? Fui convidado pelo coreógrafo e diretor Arilton Assunção, do Faces Oculta, né? E para mim assim foi um momento muito importante para mim porque a companhia, na verdade, ela era uma companhia de contemporâneo, né? E aqui em Belém eu só fazia balé clássico e eu nunca conseguia me ver dançando contemporâneo. Então, assim, para mim, o Faça Oculta foi uma experiência maravilhosa, né? Onde eu tive a vivência realmente com um bailarino profissional, né? Nós íamos para os grandes festivais de dança no Rio de Janeiro, São Paulo, como companhia convidada, né? E o engraçado de tudo isso é que eu tive outra oportunidade também com a companhia. Por incrível que pareça, gente, todas as pessoas que me viam dançando contemporâneo chegavam no final dos espetáculos e perguntavam: você dança balé de repertório? Eu falei: danço. Ah, então você pode dançar com a minha aluna no festival assim, assim? Eu falei: posso. Então, assim, eu dancei, além do contemporâneo em São Paulo, eu também dancei muito balé clássico, né? E aproveitei bastante, né, os festivais lá, também no Rio de Janeiro, São Paulo, né? E depois tive uma outra oportunidade também, né? Voltei para Belém para fazer uma audição para uma companhia chamada Mente Brasil, né? Na qual também passei e dancei durante 1 ano e meio na Europa com essa companhia. Foi uma outra experiência, assim, uma vivência maravilhosa, né? Conheci outros lugares, né? Outros países, outras culturas, né? Passei um tempo em Martinica, Guadalupe, França e fiquei no Marrocos, né? Depois voltei para o Brasil, para a nossa cidade linda, Belém do Pará, né? E fui para a Ana Unge, professora Ana Unge, também agradeço muito, né? Passei um tempo na Ana, na companhia da Ana Unge, trabalhando com a Marildo Cassiano, né? Que foi um professor maravilhoso de dança contemporânea que foi do Bolshoi. Então, eu tive uma vivência maravilhosa com a Marildo, né? Passei um tempo, né, com a Ana Unge, e aí conheci a Ana Rosa Crispino, né? Na qual até hoje eu estou com o bailarino dela, né? A Ana Rosa, entrei em 2011 na Balari, né? E aí foi quando eu conheci a Royal, né? Em 2011, fiz meu primeiro exame, depois passou um bom tempinho para me poder fazer os outros exames, por quê? A gente sabe que aqui em Belém a gente não sobrevive como bailarinos, infelizmente, né? A gente tem que estar dando aula nas outras escolas, mas graças a Deus consegui a minha formação, né? Em 2020, né, eu formei pela Royal, né? Fui o segundo bailarino, né? Na verdade, só tem 3 bailarinos homens formados pela Royal aqui em Belém, né? E todos os 3 são da Balari, que é o Willam Dantas, que foi o primeiro a se formar, eu fui o segundo, né? E agora tem o Marcelo Almeida, né? Então, são só 3 homens formados pela Royal aqui em Belém, né? E nesse período todo da Balari, eu sempre digo que a escola, hoje em dia que eu faço parte, ela realiza sonhos, né? Porque a Balari, ela tem um forte muito grande no balé clássico de repertório, né? Então, quando eu entrei na Balari, a Ana Rosa, ela chamava muitos bailarinos de fora para dançar com as meninas, né? E para mim era maravilha, porque eu tinha essa ponte, né? O Guilherme Oliveira, né? Sempre vinha dançar com as meninas aqui em Belém. Então, para mim, era maravilhoso dividir o palco com ele, trocar essa experiência, né? E com o tempo, aí
o balé ficou 100% paraense, né? Então, todos os balés de repertório que a Ana Rosa sempre fez na escola, sempre é só os paraenses, é só os alunos das escolas. Então, isso, assim, é uma coisa, assim, maravilhosa, né? Porque realmente valoriza os da terra, né? E eu sou muito grato, né, pela essa vivência, né? Também sou muito grato também por Maurício, Darley, né, Tribos Balé. Gente, uma coisa muito legal que eu vou levar para o resto da minha vida foi um trabalho muito maravilhoso com o Maurício, né? Que a gente sempre fala que é a técnica da improvisação. Gente, o Maurício, assim, fantástico, né? Então, assim, uma coisa que eu aprendi realmente foi a questão da técnica de improvisação foi com o Maurício, né? Porque a gente pensa, assim, que é fácil, mas não é fácil. Então, assim, Maurício foi uma pessoa muito importante também na minha vida como bailarino, né? Junto com o pessoal do Tribos Balé. Dancei muito mesmo com o Tribos Balé, né? Tive muitas oportunidades, muitas vivências maravilhosas, né? E estou aí até hoje, né? Estamos aí trabalhando bastante, né? Com professores. Trabalho na Escola Ribalta, sou professor da Escola Ribalta, né? A Ribalta foi a minha primeira escola que eu iniciei dar aula. Olha só que bacana, gente. Eu já comecei com uma responsabilidade muito grande, porque na época eu já peguei a companhia da Ribalta. Então, para mim, foi assim, quando eu cheguei na sala que eu vi o pessoal, todo mundo adulto ali, com uma experiência assim, digo, epa, o negócio aqui tremeu. Mas deu tudo certo, até hoje eu tenho esse trabalho, né? A escola agora está com a metodologia cubana, né? Com a Martinha falou aí. Para a gente, como professor, é maravilhoso, porque a gente só vai aprimorando, vai aprendendo cada vez mais, né? Sou professor também na Escola Arte e Movimento, da Rose Merguins, né? Na qual também trabalha com a metodologia Vaganova, né? E também sou professor, né? Olha que loucura, gente. Eu faço parte da equipe de professores de uma equipe infantil de ginástica rítmica de Souri, né? Então, eu faço parte também, trabalho com balé clássico com as meninas, né? Então, antes da pandemia, tinha que estar viajando pelo menos 3 vezes durante o mês para lá. Agora é tudo pelo online, né? Tudo pelas plataformas, né? Mas a gente consegue se entender, né? Dando essa aula aí. Também dou aula no estúdio, né? Minha irmã também, a Josi Cruz, né? A minha família é cheia de artistas, graças a Deus. Minha irmã também é professora de balé, bailarina, né? E também trabalho junto com ela, né? E atualmente, né? Faço parte da Balada Companhia de Dança, né? Só tenho que agradecer a Ana Rosa Crispino pela essa oportunidade, né? A Ana Rosa agora é a 7ª, né, brasileira, examinadora da Royal, né, uma inspiração para todos nós, né, e ela não deixa a gente parar, né. 2020 eu fiz um outro exame da Royal também, que foi o Discovery Repertory, né, que foi assim maravilhoso, né. Então assim, mas eu ainda tenho um objetivo ainda, né. Eu sempre falo isso para ela que e eu vou realizar assim que voltar tudo normal, se Deus quiser. Eu tenho mais um sonho a realizar aí, né? É fazer o solo sil, né? Que é um exame que tem da Royal, que podemos dizer que é o top dos tops, né? Que ele só é feito em São Paulo, né? Então, como eu tenho um advance de 2 e consegui passar com uma nota bem bacana, né? E aí me deu a possibilidade de também poder fazer o solo sil, né? Em São Paulo. E aí vamos esperar essa situação toda passar, né? De pandemia, para ver se a gente se reencontra novamente aí, né? Então, assim, Darley, eu só tenho que agradecer esse convite maravilhoso, porque eu participei do primeiro FENABAC, né? Então, assim, para mim é uma emoção muito grande poder estar aqui. Participei ministrando um curso de balé para rapazes, né? Que foi assim sensacional. Entrei naquela sala, uns 20 homens assim, de opa, que coisa bacana.
consegui passar um pouco da minha experiência para eles, e então foi assim um dia assim maravilhoso, né? E as outras vezes do FENABAC eu participei como convidado também, dançando os grandes balés de repertório nas aberturas, né? Gisele, Dom Quixote. Então, assim, eu só tenho que agradecer, viu, Darlene, pelo convite. Para mim foi maravilhoso poder estar junto com essas pessoas aqui maravilhosas que fazem parte da minha vida, a Lucinha, minha amiga a Marta Batista, né, que dança comigo, divide palco comigo aí, você, né, que conhece toda a minha trajetória. Eu só tenho que agradecer muito vocês, realmente. Nós que agradecemos. O teu sonho vai ser realizado, com certeza, porque você é um profissional dedicado, com certeza você vai realizar seu sonho, vai continuar. É como eu falei, Marta, você, Lucinha, são jovens artistas, vocês têm muita coisa ainda pela frente. E a gente vai encerrar nossa live, né? Porque daqui a pouquinho nós vamos ter o nosso Mostra Lockdown, onde vários bailarinos, mais de 30 coreografias, acho que quase 40 coreografias, muitos solos, duos, na casa, nas academias, nos espaços livres, estão muito bacana, que vai encerrar essa nossa noite. E, encerrando a nossa live, né, Lucinha Azeredo, Lucinha que tem já um estúdio de dança, né, por Lucinha Azeredo, tem uma parceria, um intercâmbio com o Balé Bolshoi Brasil, participa de todos os festivais, já morou, já dançou, já estudou em Portugal, na Companhia de Aveiros. Tem uma história enorme. São jovens, mas você pode perceber que são pessoas que estão dedicadas à arte da dança há muitos anos. Lucinha, obrigada pela participação. Seja bem-vinda ao FENABAC em sua 7ª edição. Muito obrigada. É uma honra estar aqui pela 2ª vez também no FENABAC. Na primeira vez eu ministrei uma oficina que foi maravilhosa, assim como o Ronilson acabou de falar. E agora aqui, né, com esses gigantes da dança de Belém, né, compartilhei várias emoções com eles, de várias formas diferentes, em palco, fora do palco, em camarim, né? E assim, eu fico muito lisonjeada pelo convite, Darley. Muito obrigada. Você e Maurício são lutadores pela dança em Belém do Pará. E para mim realmente é um prazer estar aqui. Eu sou Lucinha Azeredo, né? Atualmente tenho um estúdio de danças com 2 unidades, uma em Belém e outra em Ananindeua. Tenho um projeto social também que desenvolve a dança para crianças em vulnerabilidade social, né? E assim, vários eventos, a gente tenta promover vários eventos para que os talentos paraenses possam ser revelados, né? E um deles é a pré-seleção da Escola Teatro Bolshoi no Brasil, né? Que eu trago para Belém todos os anos, mas infelizmente por 2020 ter sido um ano atípico, eles não conseguiram vir, já tinham data e tudo, mas não conseguiram comparecer de forma online a pré-seleção, que foi muito legal. Por quê? Porque quando eu cheguei lá, agora, recentemente, na seletiva nacional, eu encontrei muitos paraenses, né? Coisas que eu pensei que, nossa, não ia encontrar, né? Então, além das minhas alunas, tinham outras alunas de outras escolas, e sempre o Pará está muito bem colocado nessas seleções, em audições, em apresentações, em festivais nacionais. Então, para mim, realmente é um grande prazer dar essa oportunidade para os nossos talentos, né? Eu comecei os meus estudos muito novinha, com 2 anos e meio, na Escola de Danças Rosário Martins, né? Posteriormente, eu terminei a minha formação em balé clássico na Escola de Danças Clara Pinto, né, pelo método Royal Academy. E quando eu entrei no mercado de trabalho para trabalhar, né, eu tive uma oportunidade de conhecer o Vaganova, né, que foi para mim um encontro de almas, eu digo, porque eu tentei várias outras metodologias, mas eu não me encontrava assim como bailarina, né? Sempre tive limitações físicas, né? Eu me esforçava muito para eu ser a melhor bailarina que eu podia ser. Eu me dedicava muito. Foram anos e anos assim de muitas dores, de muito sacrifício, mas o Vaganova chegou
para mim assim como um presente, já como professora, né, não como bailarina. Mas aí eu tive a oportunidade de fazer um curso com os professores da Escola Bolshoi do Brasil, Denis Davidomi e Larissa. Ele é da Ucrânia, né? E eles foram os meus mestres dentro do Vaganova. Então, quando eu conheci Vaganova, já conheci como professora, né? E não como bailarina, infelizmente. Mas, como eu falo assim, quando eu vejo o Ronilson falar assim, poxa, 40 anos eu danço. Ai, eu queria. Quem sabe, né, Rony? Quem sabe um dia eu ainda volto aí. Mas, por enquanto, eu estou mais na parte de administração da escola, né? Realmente descobrindo esses talentos, que é uma coisa que eu amo fazer. E em 2006, que eu digo que foi o auge assim, da minha carreira, eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil, de ter uma experiência incrível, numa companhia mais incrível ainda, em Portugal. Eu tive uma sorte muito grande de encontrar pessoas que me ensinaram o caminho certo da dança, assim, correto, né, da dança, que às vezes a gente encontra algumas coisas assim que não são legais, né, mas graças a Deus eu tive essa oportunidade através de Maximiliano Dantas, um grande bailarino do Rio Grande do Sul, que já veio em Belém, já morou em Belém, já dançou comigo grandes balés, e aí na verdade ele me indicou, né, para essa companhia. Eu fiz todo o processo seletivo e passei. Então, eu morei 1 ano em Portugal, tendo essa experiência mesmo de uma companhia profissional. Então, a gente tinha hora para acordar, hora para deitar, alimentação saudável, uma rotina de alto rendimento, né? E eu pude ver que realmente era o que eu queria para minha vida. E então, dali por diante, eu falei, não, eu quero isso, vou me dedicar mais ainda. E aí, muita gente pergunta assim, mas por que você não ficou, né, em Portugal, uma oportunidade incrível, né? Por que você não saiu de Belém? E aí eu faço as palavras dos meus amigos. Belém é uma cidade que tem muitos talentos. Então, por que não voltar para semear esses talentos, para cultivá-los e fazer deles novos talentos, né? Eu pensei sim em ficar, eu pensei em seguir carreira e não olhar para trás, mas eu não consegui, né? Então, quando eu retornei para Belém, eu já retornei com o objetivo de construir uma escola e realmente proporcionar para os meus alunos coisas que me proporcionaram, mas com muito mais oportunidades, né? Eu não me canso de falar que o estúdio, ele é um celeiro de talentos, né? Eu não cultivo ali os talentos para mim, né? Eu sempre falo, vocês têm o nome de vocês, construam a carreira de vocês. Eu estou aqui para direcionar, para ajudar, né? Assim, não somente os meus alunos, mas assim todos aqueles que queiram seguir a arte da dança. Dança é profissão, dança é amor, dança é dinheiro, dança é DRT na carteira de trabalho, dança é vida, profissão. né? Então a gente precisa perceber. É vida, né? Como a Marta falou, tem que correr atrás, tem que dar muita aula, para poder construir as coisas que a gente quer, né? Que a gente almeja, né? A gente quer ter um carro, uma casa, né? Ter filhos que eu ainda não tenho. Então, É para uma isso profissão, né, Lucília? é uma profissão, vamos Olha, trabalhar, né? Então, assim, eu agradeço muito, né? Infelizmente, a gente tem um tempo para cumprir, né? A internet tem essa vantagem, mas também a gente precisa não abusar, né? Assim, por muito tempo, porque nós vamos ter ainda 40 coreografias e que vocês com certeza estão loucos para assistir, os alunos, bailarinos, enfim. Eu queria agradecer muito, Ronilson, Lucinha, Marta, um sucesso para vocês, muita saúde. Continue assistindo o FENABAC, continue participando. Quem sabe ano que vem nós vamos estar presencial, né? Se Deus quiser. Muito obrigado. E agora, né, o FENABAC, 7ª edição, ela traz para vocês a mostra Lockdown, na casa, na academia e no espaço físico. Boa noite a todos, um bom espetáculo e amanhã nós temos Companhia D'Angela Dance com encerramento Gisele Belot, Thaís Diniz e também o Jean Lincoln, da Companhia de São Paulo, D'Angela Dance, com o espetáculo La Bayadère, maravilhoso. E vocês com certeza vão estar conosco. Obrigado.
cantiga de amor se mexendo, uma tapuia no porto a cantar, um pedacinho de lua nascendo, uma cachaça de papo pro ar. Não sei que de saudade doendo, uma saudade sem tempo ou lugar, uma saudade querendo, querendo, querendo ir, querendo ficar. Um maleiro, um esteiro, uma beira de rio, um cavalo no pasto, uma égua no cio, um princípio de noite, um caminho vazio, um maleiro, uma esteira, uma beira de rio. E no silêncio uma folha caída, uma batida de remo a passar, um candeeiro de manga comprida, um cheiro bom de peixada no ar. Uma pimenta no prato espremida, outra lambada depois do jantar, uma viola de corda curtida nessa sofrida sofrência de amar. Um maleiro, uma esteira, uma beira de rio, um cavalo no pasto, uma égua no cio, um princípio de noite, um caminho vazio, um maleiro, uma esteira, uma beira de rio. Que o vento espalhado na capoeira, a lua na cuia do bamburral, a vaca mugindo lá na porteira e o macho fungando cá no curral. O tempo tem tempo de tempo ser, o tempo tem tempo de tempo dar, ao tempo da noite que vai correr, o tempo do dia que vai chegar. Um maleiro, um esteiro, uma beira de rio, um cavalo no pasto, uma égua no cio, um princípio de noite, um caminho vazio, um maleiro, uma esteira, uma beira de rio, um maleiro, uma esteira, uma beira de rio, um cavalo no pasto, uma égua no cio, um princípio de noite, um caminho
fascina, me corrompe o ar. E no palco, sapatilhas, desatando os nós da vida, me deixa pensar como pode essa sina em simples passos contagiar no sublime de uma vida. Bailarina, és o meu cantar, com esses traços no tablado traz a paz e nos faz feliz com essa alegria de mudar o dia a dia no palco, na avenida, com essa alma de artista. Bailarina é par ímpar, com essa alegria de mudar o dia a dia no palco, na avenida, com essa alma de artista. Bailarina é par ímpar, ímpar.
Música